Durante a guerra, o regime nazista desenvolveu um sistema oculto que transformava mulheres em peças de uma maquinaria de reprodução. Nessas granjas de criação, não se reconhecia identidade nem vontade. As mulheres eram selecionadas e submetidas, enquanto os filhos que nasciam eram separados e controlados desde o primeiro instante. O que ocorria nesses lugares estava projetado para apagar qualquer vínculo humano. As mães eram relegadas a simples instrumentos e as crianças passavam a fazer parte de um registro que respondia unicamente à ideologia do Reich. Não havia compaixão, apenas um mecanismo frio onde vidas inteiras eram marcadas desde o nascimento. Como funcionava realmente este programa? O que significava para as mulheres presas nele? E que destino tiveram os filhos que cresceram sob a sombra dessas fazendas? A obsessão pelo sangue, Himmler e o sonho de pureza absoluta. Na Alemanha dos primeiros anos do regime nazista, a questão demográfica tornou-se uma preocupação central. No início do século, o número de nascimentos havia diminuído de maneira constante. A redução na taxa de natalidade, combinada com as perdas massivas da Grande Guerra e o alto número de feridos permanentes, configurava um panorama que os dirigentes percebiam como alarmante. Heinrich Himmler interpretava essa diminuição não apenas como um dado estatístico, mas como um sinal de enfraquecimento biológico do povo alemão. A prática disseminada do aborto clandestino, a pressão social sobre as mulheres solteiras e a legislação flexível da República de Weimar reforçavam sua convicção de que o Estado deveria intervir de maneira decisiva no âmbito reprodutivo. Himmler havia nascido no ano 1900 em uma família católica de classe média. Seu pai exercia como reitor em um instituto de ensino, o que lhe permitiu acessar uma formação sólida. Desde seus anos de estudante na Universidade Técnica de Munique, onde cursou agronomia, adquiriu conhecimentos sobre genética animal e técnicas de criação seletiva. A experiência prática de criar aves reforçou sua inclinação a aplicar princípios biológicos à análise da sociedade. Paralelamente, mergulhou na leitura de autores que desenvolviam teorias raciais hierárquicas, como Hans Günther, cujas tipologias pretendiam demonstrar a superioridade de determinados grupos humanos. No Partido Nacional Socialista, ao qual se incorporou em 1923, Himmler encontrou o quadro político para traduzir essas ideias em ação. Sua ascensão na Schutzstaffel foi constante até alcançar em 1929 a direção da organização. A partir desse cargo, começou a implementar medidas concretas de seleção racial. A partir de 1931, exigiu que os candidatos provassem ascendência ariana até meados do século XIX. Esse requisito implicava pesquisas genealógicas em arquivos paroquiais e registros civis, além de exames físicos detalhados que avaliavam proporções faciais, corporais e outros traços antropométricos. Para coordenar esses processos, foi criado o Escritório de Raça e Reassentamento, conhecido como RUCHA. Seu trabalho consistia em avaliar expedientes pessoais, emitir classificações e estabelecer hierarquias raciais. Essas tarefas eram apoiadas em protocolos desenvolvidos por instituições científicas, como o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia. Sob a direção de Eugen Fischer, foram elaborados sistemas de medição que abrangiam dezenas de características físicas, cada uma pontuada e combinada para produzir um perfil global. O alcance dessas avaliações foi progressivamente ampliado para os cônjuges dos membros das SS, o que tornava o casamento em uma decisão sujeita ao escrutínio do Estado. O quadro legal acompanhou esta construção administrativa. Em julho de 1933, foi promulgada a Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias. Sob esta normativa, autorizava-se a esterilização forçada de pessoas com deficiências físicas, mentais ou condições sociais consideradas indesejáveis. Nos anos seguintes, centenas de milhares de indivíduos foram esterilizados. Esta política representava o lado restritivo do programa demográfico, impedir a reprodução daqueles classificados como não aptos.
Himmler concebia estas medidas como complemento de uma estratégia positiva. O Estado deveria fomentar a reprodução daqueles que eram avaliados como portadores de qualidades valiosas. Em seu discurso interno, recorria frequentemente a analogias provenientes da pecuária, comparando a escolha de pares humanos com a seleção de reprodutores animais. Sob esta lógica, a reprodução se convertia em um assunto de gestão técnica, onde as autoridades definiam critérios e procedimentos. Em dezembro de 1935, Himmler fundou a organização conhecida como Lebensborn Eingetragener Verein. Foi registrada formalmente como entidade privada, embora fosse financiada com cotas obrigatórias dos membros das SS, calculadas de acordo com o posto militar. Seus estatutos iniciais declaravam como objetivos apoiar famílias numerosas, prestar assistência a mães solteiras consideradas racialmente adequadas e garantir cuidados a filhos de progenitores classificados como valiosos. Por trás desta formulação, escondia-se um projeto de reprodução controlada, cujo propósito era incrementar a população considerada ariana. A administração do Lebensborn era projetada com o rigor burocrático característico do regime. Cada solicitação era tramitada com formulários padronizados, cada nascimento registrado em arquivos, cada avaliação arquivada em detalhe. A linguagem técnica convertia processos vitais em categorias impessoais: aceitável, valioso, não apto. Sob esta classificação, definia-se o acesso a ajudas, o apoio às mães e o destino das crianças. Himmler supervisionava pessoalmente os aspectos fundamentais do programa, revisava relatórios, recebia estatísticas de nascimentos e avaliava recomendações de médicos e antropólogos. Sua correspondência revela um interesse constante em ajustar procedimentos, melhorar métodos de seleção e aperfeiçoar as condições de gravidez e parto. A precisão administrativa combinava-se com uma visão de engenharia social aplicada diretamente à biologia humana. A expansão territorial do Reich abriu novos cenários para essas práticas. Após a anexação da Áustria em 1938, foram estabelecidas as primeiras instituições Lebensborn fora da Alemanha. Nesse mesmo ano, nos Sudetos tchecos, foram replicadas as estruturas administrativas que já funcionavam no território alemão. Cada região incorporada era avaliada em termos de potencial racial, o que determinava seu papel dentro do projeto demográfico. A rede de escritórios, leis, classificações e programas configurava uma política integral. A obsessão de Himmler com a pureza sanguínea se traduzia em medidas concretas que afetavam casamentos, nascimentos e famílias inteiras. O sistema combinava controles negativos, como a esterilização forçada, com iniciativas positivas destinadas a incrementar o número de nascimentos entre os setores definidos como valiosos. Neste ponto inicial, a política ainda se desenvolvia principalmente dentro das fronteiras do Reich, mas a dinâmica expansiva do regime anunciava que estas práticas não ficariam limitadas ao território alemão. O corpo tomado, a mulher convertida em território do Reich. O regime nacional-socialista redefiniu a condição feminina em termos estritamente biológicos. A mulher alemã deixou de ser reconhecida como sujeito autônomo para se tornar um recurso demográfico do Estado. Esta transformação não surgiu de maneira espontânea, mas sim através de uma rede de propaganda, legislação e estruturas institucionais que configuraram a maternidade como dever patriótico. A partir de 1933, a maquinaria propagandística do Reich difundiu de maneira constante a imagem da mãe rodeada de filhos, apresentada como ideal de feminilidade. Em jornais, revistas, cartazes e emissões radiofônicas, esta representação era reiterada até estabelecer um modelo uniforme de comportamento feminino. A associação entre fertilidade e lealdade nacional tornou-se mensagem dominante, reforçada com uma linguagem que colocava a maternidade ao mesmo nível que o serviço militar. A gravidez foi descrita como um ato de combate numa guerra biológica que definiria o futuro da Alemanha. O reconhecimento oficial deu forma tangível a este discurso. Em 1938,
foi instituída a Cruz de Honra da Mãe Alemã, com decoração em 3 graus, que distinguia as mulheres conforme o número de filhos. As cerimônias de entrega eram realizadas em eventos públicos, com presença de autoridades locais e cobertura na imprensa. As fotografias das mães premiadas apareciam junto a manchetes que exaltavam sua contribuição ao Reich. A maternidade passou assim a se tornar um título de honra, inscrito em um quadro de prestígio cidadão. As políticas econômicas acompanharam estas medidas simbólicas. Os empréstimos matrimoniais criados pelo Estado funcionavam como incentivo direto à natalidade. Cada filho nascia com um benefício material concreto: a remissão parcial da dívida. Com 4 descendentes, o empréstimo ficava quitado na sua totalidade. Este mecanismo vinculava a estabilidade financeira familiar à produtividade reprodutiva, transformando a economia doméstica em instrumento de política demográfica. Em paralelo, a legislação sobre o aborto consolidou o caráter obrigatório da maternidade. Para as mulheres consideradas racialmente valiosas, a interrupção voluntária da gravidez foi proibida de maneira absoluta. A penalização se intensificou com os anos até alcançar em 1943 a introdução da pena capital para aqueles que praticassem, facilitassem ou divulgassem informações sobre métodos abortivos. A gravidez deixou de ser decisão individual para se converter em obrigação legal e biológica, inseparável da condição feminina no Reich. O recrutamento de mulheres para programas de maternidade controlada, como o Lebensborn, desenvolveu-se em múltiplas frentes. No sistema educativo, as jovens recebiam formação que exaltava a maternidade como máxima contribuição ao povo alemão. Na organização juvenil, Bund Deutscher Mädel, repetia-se a ideia de que dar filhos equivalia a defender a pátria em combate. A nível local, médicos, parteiras e funcionários do partido identificavam candidatas e as direcionavam a centros de avaliação, apresentando a participação como privilégio e dever patriótico. O processo de admissão era regulado pelo Escritório de Raça e Reassentamento. O primeiro filtro consistia na verificação genealógica através do Ahnenpass, documento que atestava ascendência ariana até meados do século XIX. A revisão podia prolongar-se durante semanas com análise minuciosa de registros paroquiais e arquivos civis. Um sobrenome associado a origens eslavas, uma lacuna documental ou um ancestral duvidoso bastavam para a exclusão imediata. As candidatas que superavam a fase documental eram submetidas a exames físicos e antropométricos em instalações médicas das SS. Os médicos registravam estatura, peso, cor dos olhos, cabelo e tonalidade de pele. Mediam a forma do crânio, a mandíbula, o nariz e a distância entre os olhos, anotando cada dado em formulários padronizados. O exame era realizado sob observação estrita, sem privacidade para as avaliadas. Os critérios de exclusão eram amplos: imperfeições físicas visíveis, cicatrizes, assimetrias corporais, doenças hereditárias ou antecedentes familiares de transtornos mentais e alcoolismo. Também se verificava a reputação social e política, com entrevistas a familiares, vizinhos e colegas de trabalho. A avaliação integrava biologia e lealdade ideológica em um mesmo dossiê. A classificação final dividia as candidatas em categorias hierárquicas: valiosas, aceitáveis ou não aptas. As primeiras tinham acesso prioritário aos serviços do programa. As segundas podiam ser admitidas conforme a disponibilidade. As terceiras ficavam excluídas de forma definitiva, com anotação em dossiês oficiais que poderia afetar emprego, acesso a benefícios ou participação em outras instituições. As mulheres admitidas perdiam autonomia imediata. Nas casas maternais do Lebensborn, a vida cotidiana era regida por regulamentos internos. Os horários de despertar, refeições, exercícios e descanso eram estabelecidos pela administração. A dieta era elaborada segundo critérios nutricionais definidos por médicos das SS, com alimentos considerados representativos da identidade alemã.
O contato com o exterior era limitado ao autorizado, a correspondência era censurada e as visitas supervisionadas. As residentes não podiam abandonar as instalações sem permissão formal, nem decidir sobre o próprio tratamento médico. Sua função ficava reduzida à reprodução sob controle estatal. A maternidade era administrada como processo técnico, com formulários, expedientes e supervisão permanente. O corpo feminino passou a ser gerido como recurso biológico em um sistema que convertia decisões íntimas em assuntos administrativos. Os discursos oficiais apresentavam esta subordinação como privilégio. As mulheres admitidas eram descritas como mães da nação, portadoras da missão mais elevada. No entanto, o tratamento real as convertia em instrumentos de um projeto desenhado por dirigentes masculinos. A pressão social reforçava esta dinâmica. Uma recusa em participar podia traduzir-se em rumores, isolamento comunitário ou suspeitas de deslealdade política. O resultado foi a transformação sistemática do corpo feminino em território administrado pelo Reich. A sexualidade, a gravidez e a maternidade ficaram sob controle de um aparato burocrático que definia os parâmetros da vida reprodutiva. As mulheres passaram de ser consideradas como indivíduos a funcionar como peças de uma maquinaria demográfica dirigida pelas instituições do Estado. Este modelo, consolidado na Alemanha, antecipava sua extensão para os territórios ocupados, onde as políticas de população adquiririam novas dimensões. O engrenagem oculto dentro das casas Lebensborn. No dia 15 de dezembro de 1935, foi inaugurada em Steinhöring, Baviera, a primeira casa maternal do programa Lebensborn. O edifício, uma antiga instituição de enfermagem convertida, foi localizado deliberadamente em uma zona rural nos arredores de Munique. A localização respondia a uma lógica de discrição e controle. O isolamento geográfico permitia manter afastadas as atividades da atenção pública e assegurava uma supervisão permanente sobre as mulheres admitidas. Durante os anos seguintes, instituições semelhantes multiplicaram-se na Alemanha e na Áustria. Os imóveis escolhidos eram, na maioria dos casos, castelos adaptados, mansões rurais, casas de campo amplas ou antigos sanatórios. A seleção de edifícios seguia critérios de distância em relação a núcleos urbanos, acessos controláveis e disponibilidade de terrenos que facilitassem o isolamento. Este padrão buscava reforçar a ideia de autossuficiência e preservar a discrição institucional. O design de interiores obedecia a diretrizes centrais. Os espaços combinavam salas médicas com dormitórios coletivos e zonas de instrução. O equipamento incluía instrumental ginecológico e obstétrico moderno, camas adaptadas para partos e equipamentos destinados a cuidados pós-natais. A decoração integrava símbolos médicos com iconografia do regime, insígnias das SS, runas germânicas, retratos de líderes políticos e mapas que mostravam a expansão territorial do Reich. As cores dominantes eram o branco hospitalar acompanhado de vermelho e preto, tonalidades oficiais do partido. Em cada quarto eram colocados materiais de leitura selecionados, folhetos de higiene racial, biografias de dirigentes e textos sobre mitologia germânica. A estrutura administrativa de cada casa era chefiada por uma diretora, geralmente vinculada ao partido ou esposa de um oficial das SS. O pessoal incluía médicos, parteiras e enfermeiras escolhidos, tanto pela sua capacitação técnica quanto pela sua adesão ideológica. Os sistemas de vigilância eram rigorosos. As conversas eram registradas, as atividades eram supervisionadas e os contatos com o exterior eram controlados. As visitas eram limitadas e a correspondência passava por censura prévia. A rotina diária começava cedo. As internas seguiam horários fixos para a higiene, o café da manhã e os controles médicos. A dieta respondia a princípios nacionalistas de autossuficiência alimentar. Priorizavam-se produtos de origem local, pão de centeio, leite, manteiga, carne de porco, verduras e frutas da época.
Alimentos importados como o café eram substituídos por infusões de ervas locais. As especiarias estrangeiras eram proibidas, em coerência com a ideia de preservar a pureza cultural e biológica mesmo na nutrição. O regime incluía exercícios físicos específicos para grávidas, caminhadas supervisionadas nos terrenos, práticas respiratórias dirigidas por instrutoras e alongamentos corporais para fortalecer músculos associados ao parto. Estas atividades cumpriam uma dupla função: otimizar a condição física da gestante e reforçar a concepção da maternidade como disciplina regulada pelo Estado. A doutrinação ideológica era componente inseparável da vida cotidiana. As internas assistiam a palestras diárias sobre história germânica reinterpretada, mitologia nórdica e teorias de biologia racial. Utilizavam-se diagramas, fotografias e materiais didáticos que comparavam supostos tipos raciais, situando os germânicos no topo de uma hierarquia fictícia. O objetivo era que as mulheres assumissem a maternidade como responsabilidade biológica em relação ao Reich. As atividades culturais e recreativas também tinham carga ideológica. Promoviam-se cantos tradicionais recolhidos como patrimônio germânico, leituras sobre a grandeza histórica dos povos nórdicos e celebrações de festividades pré-cristãs. A religião cristã era marginalizada. Não se permitia assistência a missas nem visitas de clero. Em seu lugar, realizavam-se cerimônias inspiradas em rituais pagãos germânicos, organizadas para reforçar a identidade espiritual definida pelo partido. Os protocolos de parto seguiam critérios médicos e simbólicos. Os partos eram atendidos exclusivamente pelo pessoal da instituição, evitando, na medida do possível, a anestesia. A resistência à dor era apresentada como prova de força racial, sob a premissa de que as mulheres arianas deveriam suportar o sofrimento como contribuição para a qualidade da descendência. Esta política era justificada com argumentos pseudocientíficos sobre superioridade física, enquadrando a dor como elemento formativo para a missão biológica do Reich. Após cada nascimento, registravam-se minuciosamente as características do recém-nascido: peso, altura, cor dos olhos e cabelo, junto a outras características físicas. Esses dados eram incorporados a arquivos individuais e remetidos a arquivos centrais, com cópia para o escritório pessoal do Reichsführer SS. Imediatamente aplicava-se uma avaliação racial, medindo proporções corporais e faciais do bebê. O resultado determinava sua classificação e, com isso, seu destino. Em alguns casos selecionados, os nascimentos eram acompanhados de cerimônias projetadas por Himmler e assessores espirituais. Esses rituais substituíam o batismo cristão e incluíam água de nascentes consideradas sagradas, fórmulas verbais que vinculavam a criança ao Reich e a imposição de nomes nórdicos. Funcionários das SS atuavam como padrinhos simbólicos, com a missão de supervisionar a educação ideológica do menor. O destino do recém-nascido dependia da classificação obtida. Os catalogados como valiosos eram entregues prioritariamente a famílias das SS, muitas vezes por meio de adoções processadas com documentação alterada para ocultar a origem. Os considerados aceitáveis podiam permanecer temporariamente sob custódia da instituição, ser adotados por famílias do partido ou criados em orfanatos controlados por organizações nacional-socialistas. Os classificados como não aptos recebiam um tratamento distinto. Podiam ser enviados a instituições médicas, a orfanatos sem vínculos diretos com o partido ou registrados como nascimentos comuns sem benefícios do programa. Em muitos casos, a separação entre mãe e filho era imediata ou ocorria poucas semanas após o parto. A decisão cabia aos administradores do Lebensborn, não à vontade materna. A função das mulheres terminava com a gestação e o parto, enquanto a gestão do destino infantil ficava sob controle institucional. Cada criança recebia um dossiê que integrava dados físicos, médicos, genealógicos e relatórios de avaliação racial.
Estes registros constituíam a base documental do programa e alimentavam o planeamento demográfico centralizado. A documentação detalhada permitia um acompanhamento sistemático que transcendia o imediato do nascimento, projetando cada criança como elemento de uma política a longo prazo. Deste modo, as casas Lebensborn funcionavam como engrenagens de um mecanismo oculto que combinava atenção médica, disciplina social, doutrinação ideológica e controle administrativo. A maternidade se transformava em um processo dirigido de cima, e os recém-nascidos se tornavam recursos estratégicos para o Reich. Esta rede, inicialmente limitada ao território alemão e austríaco, em breve se ampliaria para as regiões ocupadas, onde adquiria dimensões muito mais complexas. Infância saqueada, o sequestro em massa na Europa Oriental. A invasão da Polônia em setembro de 1939 marcou o início de uma política sistemática de apropriação de menores na Europa Oriental. Esta medida não surgiu como consequência secundária do conflito, mas como parte planejada dos objetivos raciais do Reich. Em 1940, Heinrich Himmler ordenou a incorporação de crianças polacas com traços considerados valiosos para integrá-las na comunidade alemã. A política respondia à estratégia de despovoação e substituição étnica nos territórios ocupados. As primeiras operações ocorreram durante as deportações em massa da população polonesa. Em estações ferroviárias de Varsóvia, Cracóvia e outras cidades, agentes das SS e funcionários do Russia separavam as crianças de suas famílias. Aquelas que apresentavam características físicas de acordo com o ideal germânico eram separadas dos pais e enviadas para centros de trânsito. A seleção privilegiava cabelos claros, olhos azuis ou verdes, compleição atlética e proporções faciais determinadas. A idade preferida oscilava entre os 2 e os 12 anos, etapa em que se considerava possível modificar com eficácia a identidade cultural. A prática se estendeu à Checoslováquia após a ocupação completa do país em 1939. As equipes de seleção inspecionavam escolas, hospitais infantis e orfanatos, aplicando parâmetros antropométricos semelhantes. Em 1942, a destruição de Lidice, como represália pelo atentado contra Reinhard Heydrich, incluiu a seleção de menores entre os sobreviventes. Na Iugoslávia, após a invasão de abril de 1941, as operações se concentraram especialmente na Eslovênia, onde as crianças com traços compatíveis com o ideal racial eram preparadas para traslado. A magnitude da prática resulta difícil de quantificar devido à destruição de documentos no final da guerra. No entanto, as estimativas mais prudentes apontam para pelo menos 200 mil menores poloneses sequestrados, dezenas de milhares na Checoslováquia e milhares adicionais na Iugoslávia e outros territórios ocupados. Estes dados refletem a amplitude do programa de germanização infantil. A seleção não se limitava à observação superficial. Equipes especializadas chamadas de Rassenprüfer, formadas por médicos, antropólogos e funcionários do Russia, aplicavam medições com instrumentos antropométricos. Analisavam proporções cranianas, altura relativa à idade, estrutura mandibular, forma nasal e distância ocular. Cada característica recebia pontuação que, combinada, produzia uma classificação final. Este procedimento, que podia ser realizado em poucos minutos, determinava destinos irreversíveis. Os relatórios de classificação estabeleciam 3 categorias. Os menores aptos para a germanização imediata eram enviados para território alemão. Os considerados aptos com reservas permaneciam em centros de trânsito para exames adicionais. Os classificados como não aptos eram excluídos e enfrentavam destinos diversos, desde trabalhos forçados até abandono em condições precárias. Os centros de trânsito multiplicaram-se na Polônia e na Checoslováquia. O mais importante foi estabelecido em Łódź, rebatizada Litzmannstadt,
onde funcionava uma instalação conhecida como Kinderkase. Embora tivesse a aparência de orfanato, operava como um centro de processamento racial. Ali, realizavam-se exames médicos mais detalhados e iniciava-se o processo de transformação cultural. As crianças recebiam identidades alemãs por meio da atribuição de nomes e sobrenomes germânicos. Seus documentos originais eram destruídos ou falsificados e o uso da língua natal era proibido sob ameaças de punição. Os irmãos eram separados para enfraquecer os laços familiares e as acomodações eram organizadas por idade e sexo. O aprendizado do alemão era imposto com métodos de repetição forçada e sanções. Transmitia-se de maneira sistemática a ideia de que seus pais haviam morrido ou os haviam abandonado, enquanto se reforçava a narrativa de que a Alemanha os resgatava e oferecia um futuro melhor. Os menores classificados como aptos eram distribuídos em diferentes instituições do Reich. Alguns ingressavam em lares Lebensborn, onde recebiam tratamento semelhante ao dos nascidos no programa. Outros eram enviados a orfanatos das SS ou entregues em adoção a famílias selecionadas por critérios ideológicos. As famílias adotivas eram fornecidas instruções sobre como consolidar a germanização, incluindo relatos fictícios de supostas origens alemãs da criança. A educação continuava em escolas nacional-socialistas, com currículos desenhados para reforçar a nova identidade. Ensinava-se uma história reinterpretada que justificava a superioridade germânica, geografia que destacava o direito alemão sobre territórios orientais e biologia racial que sustentava a inferioridade dos povos eslavos. As crianças que não cumpriam critérios raciais ou mostravam resistência eram enviadas a campos infantis como os de Łódź e Kalisz, onde a superlotação, a desnutrição e a falta de atenção médica produziam altas taxas de mortalidade. Os adolescentes eram destinados ao trabalho forçado na agricultura ou na indústria, sob vigilância militar e com rações mínimas. Os menores ou doentes corriam risco de inclusão em programas de eutanásia encoberta, onde lhes era negada assistência médica ou eram submetidos a procedimentos letais, apresentados como tratamentos. O sistema administrativo acompanhava cada fase. Os dossiês continham dados originais, avaliações raciais, nova identidade alemã, relatórios médicos e destino final. Esta documentação era centralizada em escritórios do Rucha, que mantinha registros completos para garantir o controle do processo. A existência destes arquivos demonstra que a apropriação infantil fazia parte de uma política centralizada, planejada a partir das estruturas superiores das SS. O saque da infância na Europa Oriental não apenas refletiu a brutalidade da ocupação, mas também colocou em prática um modelo de engenharia social projetado para transformar populações inteiras. As crianças sequestradas foram reduzidas a recursos biológicos administrados pelo Estado, enquanto os territórios de origem se viam privados de gerações inteiras. Com o avanço da guerra em direção ao leste, essas políticas adquiriram um caráter cada vez mais amplo, estendendo-se a novas regiões sob domínio alemão. Noruega ocupada, a colônia genética do Terceiro Reich. A invasão alemã da Noruega em abril de 1940 abriu um cenário particular dentro das políticas raciais do Terceiro Reich. Ao contrário do ocorrido na Polônia, Checoslováquia ou Iugoslávia, este território foi considerado por Heinrich Himmler e o Escritório de Raça e Reassentamento como um espaço com potencial genético excepcional para a expansão da comunidade germânica. Os ideólogos das SS interpretavam as características predominantes na população norueguesa como próximas ao ideal nórdico definido pela doutrina nacional-socialista. Himmler havia assinalado em documentos internos que os povos escandinavos conservavam uma elevada pureza biológica vinculada a uma suposta continuidade com os antigos germanos do norte. Em relatórios ao Führer, ele os descrevia como parentes de sangue cuja integração devia ser fomentada mediante políticas específicas de assimilação. Durante suas visitas à Noruega, entre 1940 e 1943, afirmou publicamente
que o país devia se tornar uma reserva genética para o futuro europeu sob hegemonia alemã. Em seus discursos perante oficiais das SS, sublinhava que as características raciais norueguesas eram mais homogêneas até mesmo que as da própria Alemanha, e que era um erro estratégico não aproveitar esta vantagem biológica. Essa abordagem determinou uma estratégia distinta da aplicada na Europa Oriental. Nos territórios ocupados do leste predominava a violência, a deportação e o sequestro de menores. Na Noruega, em contrapartida, incentivou-se a promoção de relações voluntárias entre soldados alemães e mulheres locais, apresentadas como uniões de valor biológico superior. A presença de mais de 300 mil soldados em um país de apenas 3 milhões de habitantes favoreceu esse contato permanente entre ocupantes e população civil. As autoridades de ocupação, seguindo diretrizes de Himmler, aprovaram políticas que incentivavam expressamente as relações sexuais com mulheres que atendessem aos critérios raciais. Em agosto de 1940, o comissário do Reich Josef Terboven e o colaboracionista Vidkun Quisling emitiram as diretrizes sobre relações germano-norueguesas. O documento estabelecia que tais vínculos deviam ser promovidos como parte do projeto de unificação nórdica, modificando as regulamentações militares habituais que em outros territórios puniam este tipo de relações. A propaganda difundida nos meios de comunicação noruegueses e em publicações militares descrevia essas uniões como expressão de um destino compartilhado entre povos germânicos. Os soldados recebiam manuais ilustrados que explicavam quais traços físicos eram mais valiosos, segundo a doutrina racial. Além disso, foi autorizado que aqueles que tivessem filhos com mulheres norueguesas não enfrentassem sanções disciplinares, constituindo uma exceção em relação à normativa aplicada em outros países ocupados. As motivações das mulheres norueguesas foram diversas. Algumas mantiveram vínculos voluntários, influenciadas por atração pessoal, benefícios materiais ou promessas de proteção. Outras se viram submetidas a pressões implícitas em um contexto de ocupação, onde o acesso a alimentos, combustível ou remédios podia depender do contato com soldados. A situação bélica limitava a capacidade de decisão real e colocava estas relações em um terreno ambíguo entre voluntariedade e coerção. Entre 1940 e 1945, foram registrados entre 12 mil e 15 mil nascimentos de pais alemães e mães norueguesas, segundo documentação civil e militar. A Noruega tornou-se assim o único país fora do Reich onde o Lebensborn desenvolveu uma rede estável de instituições maternais. Entre 8 e 10 casas funcionaram em diferentes regiões, com especial concentração em Oslo, Bergen e Trondheim. A decisão refletia a prioridade estratégica dada ao território dentro do projeto racial. O funcionamento dessas casas seguia protocolos idênticos aos aplicados na Alemanha. Oferecia-se assistência médica gratuita, alojamento durante a gravidez e atenção no parto para mulheres ligadas a soldados alemães. O objetivo era assegurar nascimentos em condições controladas e registrar os recém-nascidos nos arquivos do programa. O financiamento provinha da organização central Lebensborn, por meio de contribuições dos membros das SS, e o pessoal incluía médicos alemães deslocados para a Noruega, apoiados por parteiras e enfermeiras locais, selecionadas cuidadosamente. Os partos eram documentados meticulosamente e os recém-nascidos avaliados segundo critérios antropométricos. Aqueles que cumpriam parâmetros eram inscritos como cidadãos do Reich desde o nascimento, e suas mães recebiam certificados que otorgavam benefícios dentro do sistema de ocupação, incluindo acesso preferencial a rações alimentares e proteção oficial. Estima-se que cerca de 8 mil nascimentos ocorreram em instalações Lebensborn norueguesas, enquanto vários milhares adicionais foram registrados em hospitais comuns sob supervisão do programa. Em determinados casos, as crianças foram transferidas diretamente para a Alemanha para serem criadas por famílias de oficiais das SS,
embora a maioria tenha permanecido na Noruega sob custódia materna ou em orfanatos controlados pelo regime colaboracionista. A documentação indica que entre 200 e 300 foram enviadas ao Reich para adoções formais. As casas Lebensborn ofereciam às mães solteiras uma saída frente ao estigma tradicional das gravidezes fora do casamento, garantindo discrição sobre a identidade do pai e concedendo status oficial à criança. A derrota alemã, em maio de 1945, alterou radicalmente a situação. As mulheres que tinham mantido vínculos com soldados foram estigmatizadas como colaboracionistas e receberam o nome depreciativo de Tiskertöser. Nas semanas após a libertação, entre 30.000 e 50.000 foram apontadas publicamente sem distinção de circunstâncias. As represálias incluíam rapar o cabelo, humilhações públicas e marginalização profissional. As crianças nascidas dessas uniões, denominadas Tiskerbarn, sofreram discriminação prolongada. Nas escolas eram isoladas, estigmatizadas como descendentes do inimigo e sujeitas a constantes zombarias. Durante as décadas do pós-guerra, entre 1.000 e 2.000 delas foram internadas em instituições psiquiátricas ou centros estatais, muitas vezes sem justificativa médica. Pesquisas posteriores revelaram que algumas foram submetidas a experimentos psicológicos e farmacológicos em hospitais de Oslo, Bergen e outras cidades durante os anos 50 e 60, sob supostas investigações sobre herança de comportamentos. Os procedimentos incluíram administração de medicamentos experimentais, eletrochoques e isolamento prolongado, tudo sem consentimento nem garantias legais. Estas práticas eram justificadas com teorias sobre supostas tendências antissociais herdadas da ascendência alemã. O estigma manteve-se por gerações. Muitos cresceram com identidades falsas, ocultadas por famílias adotivas, e só descobriram suas origens na idade adulta mediante arquivos oficiais. O silêncio institucional cercou este fenômeno durante décadas. O governo norueguês não reconheceu publicamente as consequências do programa Lebensborn até o final do século XX. Os arquivos permaneceram classificados e os casos foram tratados individualmente, evitando admitir a dimensão coletiva do problema. Apenas na década de 1980 surgiram organizações de adultos nascidos sob o programa que iniciaram campanhas de acesso a documentos, reconhecimento oficial e compensações pelas políticas discriminatórias do pós-guerra. Arquivos em cinzas, o colapso de um projeto sem condenação plena. Em janeiro de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam em direção ao território alemão a partir de diferentes frentes, Heinrich Himmler ordenou a destruição sistemática da documentação vinculada aos programas raciais das SS. Entre os objetivos principais estava a eliminação completa dos arquivos relacionados com o programa Lebensborn. A diretiva partiu do escritório econômico e administrativo das SS e foi coordenada diretamente com a chefia do Reichsführer. O propósito era impedir que os registros pudessem ser utilizados como evidência nos processos judiciais que os aliados organizariam após a derrota do regime. Em 18 de janeiro de 1945, Oswald Pohl, chefe desse escritório, distribuiu uma instrução detalhada que ordenava a todos os responsáveis regionais incinerar sem demora o material sensível de caráter racial biológico. Esta categoria incluía arquivos genealógicos completos, fichas médicas de mulheres admitidas em casas Lebensborn, registros de nascimento e adoção de crianças e correspondência administrativa entre as diversas dependências do programa. A implementação destas ordens mostrou planejamento centralizado. Nas zonas ocidentais da Alemanha, onde a evacuação de instalações se desenvolvia de maneira mais ordenada, foram empregados fornos industriais e equipamentos de incineração para garantir a destruição completa. Em contrapartida, em regiões orientais, onde o avanço soviético era veloz, recorreu-se a métodos mais improvisados, como fogueiras em pátios ou a explosão de edifícios inteiros.
Esta diferença explica por que sobreviveram mais fragmentos documentais em territórios ocupados pelo Exército Vermelho do que naqueles libertados por forças ocidentais. Na Baviera e Áustria, onde se localizavam algumas das casas Lebensborn mais importantes, a incineração se prolongou durante vários dias e utilizou equipamento industrial para reduzir a totalidade do material. Na Boêmia e em outras áreas do leste, a destruição foi mais parcial, o que permitiu que certos arquivos fossem capturados pelas tropas soviéticas. Esses documentos permaneceram classificados durante décadas e só se tornaram acessíveis de forma limitada após o fim da Guerra Fria. A diretiva de Paul distinguia entre materiais. Alguns registros médicos gerais podiam ser evacuados se as circunstâncias permitissem, mas qualquer documento com classificação de segurança alta devia ser obrigatoriamente destruído. Quando as tropas aliadas chegaram na primavera de 1945, encontraram instalações que não correspondiam ao modelo de campos de concentração. As casas Lebensborn tinham a aparência de mansões rurais, castelos adaptados ou clínicas médicas bem equipadas. Em 2 de maio de 1945, uma unidade estadunidense descobriu a casa de Steinhöring. O relatório do capitão Thomas Royal descreveu a surpresa inicial. Um edifício com quartos infantis, berços organizados e equipe que se apresentava como enfermeiras e parteiras. A falta de documentação impedia identificar as crianças alojadas. Situações semelhantes se repetiram na Áustria e na Boêmia, onde os soldados encontraram instituições parcialmente evacuadas, com vestígios de atividade médica recente, mas sem arquivos que permitissem reconstruir seu funcionamento. Os documentos que sobreviveram eram fragmentários, incluíam listagens incompletas de nascimentos, formulários parciais de avaliação racial e comunicações internas. Embora confirmassem a existência de um aparelho administrativo, não eram suficientes para determinar o alcance total do programa nem para estabelecer responsabilidades individuais. As próprias instalações tiveram destinos diversos após a sua descoberta. Algumas foram convertidas em hospitais militares aliados, enquanto outras serviram como centros de recepção de refugiados e deslocados, o que resultou paradoxal considerando a sua origem como instituições de controle racial. Para processar os responsáveis pelos programas raciais das SS, os aliados organizaram um julgamento específico conhecido como Caso Ruscha, oficialmente intitulado Estados Unidos contra Ulrich Greifeld e outros, foi realizado entre outubro de 1947 e março de 1951-1948, como parte dos julgamentos posteriores de Nuremberg. O processo incluiu 14 altos funcionários vinculados a instituições raciais do Reich. Entre os acusados estavam Ulrich Greifeld, chefe do Comissário do Reich para o Reforço do Povo Alemão, Max Sollmann, diretor administrativo de Lebensborn, e Gregor Ebner, médico-chefe do programa. A promotoria apresentou acusações por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e participação em organizações criminosas. Em relação ao Lebensborn, argumentava-se que a instituição havia colaborado no sequestro sistemático de menores em territórios ocupados e na apropriação de crianças consideradas racialmente valiosas. No entanto, a defesa se beneficiou da ausência de provas completas, consequência direta da destruição documental. Sollmann e Ebner sustentaram que seu trabalho se limitava a serviços médicos e sociais para mulheres alemãs, sem participação em operações de sequestro. O tribunal reconheceu que existia um programa de germanização de menores, mas não pôde demonstrar que Lebensborn fosse o executor direto dos sequestros. 2 centenas de milhares de crianças desaparecidas na Polônia e outros territórios, apenas uma fração reduzida pôde ser vinculada com as casas maternais através de documentos verificáveis. Por essa razão, Sollmann e Ebner foram absolvidos das acusações mais graves, embora condenados por pertencerem às SS.
As penas impostas ao restante 2 acusados foram menores do que o esperado. Greifeld recebeu prisão perpétua, embora tenha falecido na prisão poucos anos depois. Outros acusados receberam entre 10 e 25 anos de condenação, várias reduzidas posteriormente. O início da Guerra Fria influenciou de maneira decisiva nesses resultados. A prioridade das potências se deslocou para a confrontação política e militar, deixando em segundo plano a perseguição judicial exaustiva de funcionários de segundo nível. Na República Federal da Alemanha, muitos médicos e administradores ligados a Lebensborn retomaram carreiras profissionais sem enfrentar consequências significativas. Gregor Ebner, por exemplo, exerceu como pediatra privado em Munique até 1966. Na zona de ocupação soviética, os arquivos capturados foram usados como propaganda para denunciar o regime nazista, mas não resultaram em processos judiciais adicionais contra pessoal intermediário. O silêncio sobre o programa prolongou-se durante décadas no âmbito internacional. Lebensborn recebeu atenção marginal nos estudos sobre o nazismo, eclipsado pelos crimes documentados dos campos de concentração e operações militares. O fato de não ter sido declarado organização criminosa em Nuremberg contribuiu para essa invisibilidade historiográfica. O resultado prático foi que grande parte do pessoal médico, as parteiras e os administradores que participaram na gestão das casas de maternidade ou no manejo burocrático do programa evitaram responsabilidades judiciais. A combinação de arquivos destruídos, julgamentos limitados e prioridades políticas derivadas da Guerra Fria gerou condições de impunidade efetiva. A ausência de documentação completa e de condenações firmes deixou por resolver a magnitude real da responsabilidade institucional na implementação das políticas de reprodução controlada do Terceiro Reich, um vazio que ainda condiciona a memória histórica desses fatos. O eco do sangue, sobreviventes marcados pela memória. A derrota do Terceiro Reich em maio de 1945 deixou milhares de crianças nascidas sob o programa Lebensborn em uma situação de indefinição jurídica e social sem precedentes. Com os arquivos destruídos de maneira deliberada e as instituições dissolvidas, grande parte dessas crianças ficou sem documentação que estabelecesse sua identidade real ou sua procedência familiar. Na Alemanha, Áustria, Noruega e outros países onde funcionaram as casas maternas, as chamadas crianças Lebensborn tornaram-se um grupo marcado pela origem de seu nascimento e pela carga simbólica de ter feito parte de um experimento racial estatal. Os bebês encontrados nas instalações foram transferidos para orfanatos geridos por autoridades de ocupação ou por instituições religiosas que haviam sobrevivido ao conflito. Lá foram registrados como órfãos de guerra, uma denominação ampla que ocultava as circunstâncias concretas de sua origem. Esta classificação diluiu as diferenças entre crianças sem família, devido à guerra, e aquelas que haviam nascido como parte de um projeto biopolítico do regime nazista. Em território alemão e austríaco, os filhos de mães solteiras ligadas a membros das SS enfrentaram rejeição em suas comunidades imediatas. O estigma associado a ser descendente da organização derrotada complicava sua integração na escola e na vida social. Relatórios de serviços sociais do pós-guerra descrevem casos de crianças agredidas por colegas, excluídas de atividades coletivas ou apontadas por adultos que conheciam sua procedência. Algumas famílias adotivas devolveram menores a instituições estatais ao descobrir sua relação com o programa. Na Noruega, onde a documentação é mais completa, estima-se que entre 1.000 e 2.000 crianças, identificadas como descendentes do programa ou de relações com soldados alemães, foram internadas em instituições psiquiátricas ou centros de custódia durante as décadas de 1940 e 1950. Essas internações não respondiam necessariamente a diagnósticos médicos, mas a percepção de que a sua origem os convertia em elementos problemáticos para a sociedade.
Documentos administrativos de hospitais noruegueses usavam expressões como transtornos de guerra, um eufemismo que encobria uma prática discriminatória. Os tratamentos aplicados incluíam procedimentos que hoje são considerados abusivos. Registros médicos descrevem hidroterapia com água fria, períodos prolongados de isolamento e, em alguns casos, aplicação de eletrochoques a menores. Em hospitais de Oslo e Bergen, documentou-se, além disso, o uso destas crianças em experimentos psiquiátricos e farmacológicos, apresentados como estudos sobre herança de comportamento, realizados sem consentimento nem garantias legais. Na Alemanha e na Áustria, muitas crianças foram adotadas sob identidades reconstruídas. Os registros oficiais foram alterados por autoridades de ocupação que procuravam integrá-las em famílias comuns. Em outros casos, os documentos foram ocultados ou permaneceram classificados pelos governos. Como resultado, numerosas crianças cresceram sem conhecer sua origem real. A partir da década de 1960, algumas descobriram acidentalmente a verdade através de trâmites civis, buscas em arquivos ou comentários familiares que revelavam inconsistências em nomes, datas e locais de nascimento. O impacto psicológico dessas descobertas foi profundo. Adultos que se consideravam alemães desde a infância, de repente se depararam com a revelação de que eram de origem polonesa, tcheca ou iugoslava e que haviam sido germanizados nos primeiros anos de vida. Outros descobriram que seus pais biológicos tinham morrido durante a ocupação. Essas revelações geraram crises de identidade e sentimentos de desenraizamento que se prolongaram durante décadas. Nas primeiras décadas do pós-guerra, o tema permaneceu silenciado na maioria dos países envolvidos. Na Alemanha Ocidental, Lebensborn não foi incluído de maneira significativa em programas educativos nem em políticas comemorativas. A atenção estava centrada nos campos de concentração e nos crimes de guerra mais documentados. Na Noruega, o assunto tornou-se um tabu nacional. O governo evitou reconhecer publicamente a existência de políticas específicas para com as mães e filhos de soldados alemães. Na França, Bélgica e nos Países Baixos, os nascidos dessas relações foram categorizados como crianças da ocupação, sem distinguir aqueles que tinham estado ligados diretamente ao programa. A destruição de arquivos, o ocultamento institucional e o estigma social produziram uma invisibilidade prolongada. Muitos adultos que haviam nascido no programa viveram sem saber sua história, enquanto outros que a conheciam enfrentaram rejeição sem apoio oficial. O silêncio começou a ser rompido na década de 1980, quando grupos de adultos nascidos sob Lebensborn começaram a se organizar. Na Noruega, em 1986, foi criada a primeira associação formal de filhos da ocupação, que depois estabeleceu contato com organizações similares na Alemanha e Áustria. A cobertura midiática de testemunhos individuais despertou o interesse acadêmico. Historiadores e jornalistas acessaram arquivos até então inacessíveis e publicaram estudos que situaram o programa na história do nazismo. Documentários produzidos na Alemanha e Noruega mostraram adultos narrando sua descoberta tardia da origem e as dificuldades vividas na infância e juventude. Em 1999 foi fundada na Alemanha a Associação Lebensspuren, integrada por pessoas nascidas em casas maternais. A organização ofereceu apoio psicológico, promoveu acesso aos arquivos fragmentários e deu visibilidade pública através de conferências e entrevistas. As demandas de reconhecimento obtiveram resposta progressiva. Em 2002, o governo norueguês emitiu um pedido oficial de desculpas dirigido às mães e aos filhos vinculados com o programa, reconhecendo a discriminação sofrida no pós-guerra e estabelecendo compensações econômicas limitadas. Na Alemanha, o reconhecimento foi mais tardio e parcial. Em 2006, foi criado um programa de acesso a documentos para aqueles que pudessem demonstrar relação com Lebensborn, embora sem reparações materiais generalizadas. O estudo do programa adquiriu relevância em debates contemporâneos sobre genética e reprodução assistida.
A existência de um sistema estatal que procurava dirigir a reprodução humana segundo critérios raciais tornou-se ponto de referência em discussões sobre ética biomédica. Pesquisadores em bioética apontaram paralelismos estruturais entre a classificação racial do nazismo e as técnicas modernas de seleção embrionária, embora em contextos e com motivações distintas. Para os sobreviventes, participar nesses debates significou adicionar uma dimensão adicional à sua experiência, transformando sua memória pessoal em advertência coletiva sobre os riscos de subordinar a reprodução humana a objetivos políticos ou ideológicos.